Graças a Deus. Quantos estão animados aqui para essa noite? Deixa eu ver. Amém. Você está feliz? Graças a Deus. Já avisou o seu rosto sobre isso? Amém. Que bom. Que tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui em Rio das Ostras. Eu confesso que eu estou sendo surpreendido pela sua vida aqui, nesse lugar. Nós conversávamos lá na sala, né, o quanto nós temos visto o agir de Deus de forma poderosa nessa igreja, através da sua vida, através da vida de cada um dos pastores que tem subido aqui para trazer uma palavra. Que tempo poderoso, gente. Eu, de fato, sou muito privilegiado de poder estar aqui, de poder ter mais um tempo com vocês nessa noite. E quero dizer para vocês que o nosso coração está completamente grato por esses dias, amém? Não é uma despedida, tá certo? Mas nós queremos que até terça-feira grandes coisas continuarão se manifestando em nosso meio. Tá certo, gente? Pastor Vitor, obrigado mais uma vez. Lilian, obrigado mais uma vez. Eu tenho tido dias maravilhosos aqui, dias poderosos, de grandes refrigérios, dia de alegria, dia de sorrir juntamente com os meus amigos. Também agradecer pastor Douglas, pastor Edson. É uma honra para mim poder estar com vocês. E agradecer a todos vocês, pastores, vocês da membresia, vocês colaboradores. Amém, gente? Essa igreja ela é afetada pela sua vida. E tenha certeza de uma coisa, tudo que tem acontecido aqui, tem um dedo seu, amém? À medida que você se envolve, à medida que você se dedica às coisas do Senhor aqui nesse lugar, eu tenho certeza que graça e favor de Deus vai se manifestando mais e mais em sua vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nasquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa atmosfera, por esse ambiente, Deus amado, do qual, Deus amado, nós, os teus filhos, estamos, ó Deus, criando, Deus amado, para que as manifestações do teu Espírito tenham liberdade de agir nessa noite. Pai, nós cremos, ó Deus, que nós vamos continuar experimentando de cada uma, Deus amado, das ações que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós seremos marcados, ó Deus, pela Tua palavra, pelos dons do Espírito, marcados, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado, ó Deus. E nós temos a completa certeza, Deus, que nós sairemos daqui ainda melhores. Graças te damos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. O título da minha mensagem nessa noite é Crescendo no Homem Interior. E eu escolhi esse título para falar com vocês nessa noite, dividir esse tempo com vocês diante dessa conferência da fé. E quando eu estava meditando aqui em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele começa a falar algumas coisas que são muito importantes. Versículo 16 ele diz: por isso não desfalecemos. Embora o nosso homem exterior esteja a se desgastar, contudo de dentro se renova de dia em dia. Bom, é muito claro quando o apóstolo Paulo começa a trazer para nós a tônica acerca de uma visão, acerca de uma manifestação da qual ele está pronunciando aqui nesse texto. E eu acho bem interessante, queridos, porque uma vez que o apóstolo Paulo começa a dizer que é possível nós não desfalecermos, significa que é possível você viver uma vida animada. E a coisa mais importante é que quando nós sabemos exatamente o tipo de manifestação que está nos levando a entender aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, nós começamos a perceber que aquilo que o apóstolo Paulo está falando é fruto do entendimento de uma postura que ele decidiu ter em relação às coisas. E sabe de uma coisa, queridos, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender na nossa caminhada cristã é a escolha da qual nós fazemos para o lugar que nós estamos olhando.
E é tão poderoso que quando ele começa a dizer aqui sobre o homem exterior e o homem interior, ele traz aqui a clara exposição diante de duas reações, diante de duas coisas que estão completamente em reações distintas. E à medida que nós começamos a conhecer exatamente a visão do Senhor sobre a nossa vida, o nosso homem interior, ele começa a se destacar acerca das coisas comuns, a ponto de você perceber que dentro de você haverão coisas, notas, que o Senhor começará a falar com você, a ponto de você começar a colocar os teus olhos de uma outra maneira em outras coisas. À medida que nós crescemos nesse homem interior, nós começamos a criar percepções que fazem com que as nossas visões elas criem distinções acerca de coisas comuns para coisas espirituais. A forma da qual Paulo começa a falar sobre coisas temporais é porque diante daquilo que nós estamos vivendo hoje talvez você possa estar passando por um momento difícil, mas amanhã você possa estar vivendo de uma forma completamente folgada. Hoje você pode, por exemplo, estar traçando por um tempo em que você pode estar passando por uma dificuldade financeira, mas amanhã você pode estar completamente rico diante das situações. Olhar para as coisas temporais, ela fará com que você coloque os olhos em coisas que estão a ponto de mudar a qualquer momento. E uma vez que você começa a colocar os olhos do Espírito, ou seja, do homem interior sobre as coisas que não se veem, você começa a trilhar por uma situação, você começa a colocar condições que façam a sua mentalidade não conseguir mais se encaixar em coisas que muitas vezes pode tentar sabotar aquilo que Deus tem para você. Eu acho tão poderoso porque quando nós começamos a olhar para o homem interior, nós começamos a perceber que a escolha que nós temos em colocar as nossas visões, as nossas escolhas e tudo aquilo que aborda o nosso ser, nós começamos a entender que na verdade Deus está nos levando a conhecer circunstâncias e situações que muitas vezes as suas emoções não entenderão a certo ponto, mas uma vez que você começa a crescer no homem interior, você começa a perceber dentro de você que existem manifestações que serão manifestas decorrentes daquilo que você está alimentando a si mesmo. E eu acho poderoso isso, porque quando você olha o apóstolo Paulo falando em outros textos, como por exemplo em Romanos capítulo 8, no versículo 16, ele diz, e o mesmo Espírito ele testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é simplesmente você olhar para uma situação. Mas quando ele diz, olha, por isso não nos atentamos naquilo que se vê. Essa palavra atentar não é simplesmente você colocar os olhos, mas ele vem de um termo do grego chamado escopeu. Qual é a tradução dessa palavra escopeu que vem de atentar? É você fixar os olhos, é você reparar, é você cogitar, é você considerar aquilo que você está olhando. Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira forma que fará você perceber que Deus está te levando para um outro nível, para um outro resultado, é quando você sabe exatamente que você já não vive mais pela vista que você tem de uma forma natural. Eu acho que você não entendeu, vou tentar de novo. Nós precisamos começar a criar expectativas que façam nós começarmos a perceber que nós não vivemos em prol das coisas que os nossos olhos naturais estão identificando. Olhar com os olhos do Espírito fará você começar a conhecer lugares que te levarão a destinos uma vez que você não tem, levará você a possuir coisas que você ainda não viu, levará você a começar a desfrutar de situações que muitas vezes os teus olhos naturais disseram para você, você não pode. Os teus olhos naturais disseram para você, você não tem condições. Os teus olhos naturais disseram para você, você nunca vai alcançar. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho um bom recado para você nessa noite. Quando você fixa os olhos naquilo que não se vê, você está colocando os seus olhos em coisas que sempre vão levar você a ir adiante de situações comuns e naturais. Olhar para aquilo que não se vê produz uma perspectiva de coisas que na verdade te levarão a conhecer um outro nível de um outro mundo. Eu não sei se você lembra lá em Hebreus capítulo 11. Lá no versículo 3, o autor de Hebreus ele diz uma coisa muito importante. Ele diz, pela fé. Nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é visto. Tem uma tradução que diz, pela fé, entendemos que os mundos ou o universo foi formado pela palavra de Deus.
Quando o autor de Hebreus ele começa a classificar acerca da manifestação da fé, especificamente nesse versículo, nessa galeria, ele não está falando sobre uma visão comum, de coisas comuns que se manifestaram. Mas ele está falando evidentemente de uma palavra que manifestou as coisas que se veem, mas elas vieram daquilo que não se via. E eu acho poderoso isso, porque o autor de Hebreus, quando ele faz essa colocação, essa palavra universo que está nesse versículo não está relacionado a coisas comuns e naturais. Por quê? Porque tudo que se faz, tudo que se torna a ser comum e natural vem do mundo cosmos. Aquilo que rege as coisas de forma comum, todo o sistema, tudo aquilo que você vê, tudo que você sente, tudo que você toca. E não é sobre isso que o autor de Hebreus está dizendo no versículo 3. Ele está dizendo sobre um termo no grego chamado aion. O que significa a palavra aion? Qual é a tradução dela? Algo que foi criado de um outro nível, de um outro mundo e que veio de uma outra manifestação. Os mundos e o universo, eles não estão aqui nesse versículo 3 na colocação de coisas comuns. Por quê? Porque à medida que você começa a reconhecer o poder que se move dentro de você, toda e qualquer manifestação fora de você será consequência daquilo que já está se manifestando em você. Tudo que nós olhamos sobre a visão aion desse texto está falando sobre coisas que vieram de um outro universo, que vieram de um outro lugar. Eu não sei se você lembra, mas em Salmos 33:6, a Bíblia diz: o mundo e todas as coisas foram criadas pela manifestação da palavra de Deus, porque da sua boca saía o Espírito. Então veja, quando você começa a perceber que dentro de você existem condições que façam você se relacionar com algo dos quais as pessoas não estão conseguindo ver e muitas vezes duvidando de que vai acontecer algo, você está trilhando por um caminho que na verdade a palavra de Deus está tirando você das coisas comuns, aonde todo mundo se encaixa, aonde todo mundo faz, aonde todo mundo tem acesso, e você começa a entrar num lugar que você começa a trazer criação, manifestação de coisas que muitas pessoas não estão entendendo porque esse fluxo está se manifestando em sua vida, meu irmão. Oh, aleluia, até engasguei agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que você começa a fixar os teus olhos naquilo que não se vê, você começa a sair de um ambiente em que muitas pessoas estão gerando expectativa em coisas que elas estão tendo acesso de uma forma comum. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz o seguinte: olha, nós não precisamos viver dessa forma. Nós não precisamos viver com os nossos olhos fixos, colocados em coisas comuns. Por quê? Porque tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é normal, natural, passa a ser passageiro. Tudo está a ponto de mudar, tudo está a ponto de mudar de situação, de sistema, de condição. Por quê? Porque à medida que você começa a crescer nesse homem interior, você começa a discernir com clareza dentro do teu espírito que você sempre será alguém que não vai se encaixar em coisas que muitas vezes podem abalar as suas emoções, podem abalar suas expectativas, podem abalar tudo aquilo que você está gerando para que algo se manifeste. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele começa a falar sobre o mundo cosmos e sobre o mundo aion, ele está dizendo exatamente de uma visão, de uma clareza, de uma posição que na verdade você toma no destino de você começar a entender que crer não é a decisão de algo que você precisa, mas crer é a decisão de você construir coisas em relação a tudo aquilo que já existe em você. E sabe de uma coisa? Quando você começa a ter essa percepção por dentro, você começa a crescer num nível a ponto de que a sua visão, ela não se encaixa mais na situação da qual você está. A tua visão, ela já passa a não ser mais uma visão mediana, aonde você está conseguindo enxergar tudo aquilo que estão enxergando. A sua visão, ela começa a entrar num lugar aonde você começa a tirar de lá substâncias que façam você começar a olhar com os olhos dos quais Deus está olhando, você começa a pronunciar palavras das quais Deus está pronunciando. Por quê? Porque toda manifestação da qual você precisa ver, você precisa ousar dizer primeiro. Quando você olha em Gênesis 1, por exemplo, você enxerga que pelo menos 10 vezes a Bíblia diz: e disse Deus. Nada ainda tinha sido formado, mas ele sempre dizia antes:
10 vezes pelo menos em Gênesis 1 a Bíblia diz, e disse Deus, em seguida, Deus viu o que ele disse. O grande problema é que quando nós não conseguimos viver acima dessas coisas, nós começamos a colocar os nossos olhos em perspectivas que façam com que nós queiramos considerar aquilo que está em volta de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, uma vez que você vive pela fé, tudo que está em volta de você, que não dá certo, não merece a sua atenção. Você não pode dar atenção a coisas que não estão dando certo. Você não pode dar atenção para coisas que estão tentando te tirar daquilo que Deus te chamou para ter e para fazer. Por quê? Porque uma vez que você começa a entender que sai um espírito da sua boca, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus era o próprio resplendor da sua glória e expressão exata do seu ser. E ele diz assim, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então veja, a Bíblia diz e classifica que a palavra de Deus é uma palavra poderosa. O poder de Deus, uma vez que ele consegue ser conhecido dentro de mim e de você, à medida que isso vai se estabelecendo, crescendo, nós começamos a entender e perceber que, na verdade, tudo que Deus pode fazer precisa de alguém que gere expectativa para trazer essas coisas, para que elas sejam manifestas diante dos olhos dos homens. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma vez que você começa a perceber que a visão do homem interior começa a te lançar para um outro nível, te lançar para uma outra perspectiva, você toma a decisão de começar a escolher para onde você olha, a escolher para aquilo que você quer, a escolher para aquilo que você vai chamar, a escolher sobre coisas que você está chamando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você coloca os teus olhos naturais em algo que não dá certo, suas emoções provavelmente dirão para você que Deus não pode fazer. Mas uma vez que você começa a trazer isso para o ambiente do homem exterior, ele começa a sujeitar a sua alma, a ponto de fazer com que ela comece a se submeter a coisas que ela não tem capacidade de fazer, mas que ela pega o vácuo, a carona de alguém que pode inspirar ela a começar a dar visão para coisas que condições não podem te dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre seus pensamentos serão do tamanho das suas condições, nem sempre seus pensamentos serão do tamanho daquilo que você espera, mas uma vez que você começa a crescer no homem interior, você começa a dar indício para a sua alma, você começa a dar indício para o homem comum, que você começa a liberar palavras que criam substâncias diante de uma visão, e essa visão começa a trazer para você provisões que façam as pessoas não entender. Ué, mas estava quebrado, como é que tem bastante agora? Ué, andava a pé, por que anda de carro? Deixa eu te dizer uma coisa, uma vez que você começa a crescer nisso, você já não coloca mais a sua visão em coisas que todo mundo tem o mesmo acesso. Não. Você começa a ir de uma maneira em que você começa a caminhar, irmão, para lugares onde os favores de Deus estão levando você a ter conhecimento. Por isso que ele disse, eu não desfaleço por isso. Se você olhar para o versículo, ele diz, por isso não desfalecemos, ou seja, por isso eu não desfaleço. Porque à medida que você começa a crescer no homem interior, o primeiro lugar que será impactado, esmagado, serão os seus pensamentos comuns e a sua visão. Por quê? Porque o homem interior, ele se renova de dia em dia. Talvez você possa estar olhando para uma situação da qual você ainda não está conseguindo viver naquilo que você planejou. Talvez você esteja olhando para um plano que ainda não aconteceu. Talvez você esteja pensando em algo que você precisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tira os teus olhos desse lugar. Esse lugar natural não é o lugar onde você pode ter manifestações. Porque uma vez que ele não te der aquilo que você espera, você pode acabar se frustrando. Então quando você começa a crescer, você começa a perceber por dentro. Você não se preocupa com o que vai acontecer externamente. Porque à medida que você vive nessa vida do Espírito, você começa a crescer num ambiente a ponto de você perceber que a sua natureza tem condições de acompanhar aquilo que Deus já te deu, mas seus pensamentos precisam se submeter a isso. Então, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai olhando para essas coisas, você começa a perceber. Lembra do exemplo que Paulo deu lá em Romanos capítulo 4? A Bíblia diz no versículo 17, 18 e 19...
A Bíblia diz que Abraão e Sara já estavam velhos e sabiam, consideravam o seu corpo já velho e o ventre dela amortecido. Eles sabiam o que estava acontecendo, naturalmente falando. Mas a Bíblia diz, estando ele certíssimo do que havia recebido. O que ele tinha recebido? Uma palavra. Coisas que não se veem. Por quê? Porque a Bíblia diz, estando ele certíssimo do que tinha recebido, não enfraquecendo na fé, antes andou dando glória a Deus. Então veja, quando você começa a perceber que você está crescendo nessa medida, essa medida vai levando você a ter rompimentos que façam você começar a compreender que você não precisava ficar o tempo todo sempre naquela mesma fase. Você olhava numa medida, mas você cresce no olhar sobre aquilo, você começa a produzir um novo pensamento, e então você começa a visitar lugares, situações e fases que outrora para você era impossível de alcançar, outrora era impossível de você ter, mas você começa a conhecer isso. Por quê? Porque o teu homem interior, ele percebe as coisas que vêm do Espírito. Foi por isso que Paulo disse, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 5:23, vos santifique todo o teu espírito, alma e corpo. Porque é espírito, o lugar que você se relaciona nas revelações diante daquilo que Deus ele quer dar para você. A sua alma, ela precisa se conectar com o seu intelecto, e ela precisa se conectar a ponto de dar entendimento para você, captar aquilo que Deus está dizendo. O teu corpo é um veículo que fará com que a tua mensagem comece a se manifestar a ponto de você ir para um lugar onde Deus está te sinalizando. Esses três ambientes precisam estar conectados com aquilo que você não está vendo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando você pega alguns exemplos bíblicos, como por exemplo Mateus 14:25, que diz que Pedro estava ali, vendo Jesus, ele e os discípulos no barco, eles começaram a indagar, será que é um fantasma? Será que é isso? Será que é aquilo? E ele, Pedro atrevido, diz, Senhor, se és tu, manda que eu vai ter contigo. A Bíblia diz que ele desce com um foco no olhar sobre aquilo que ele tinha criado como expectativa. Então quando ele desce com aquele foco, a Bíblia diz que quando ele repara o vento, ele começa a perder a trajetória. Quando você olha em Números capítulo 13, por exemplo, você vai olhar os 12 espiões. 10, a Bíblia diz que subiram e disseram que a terra não era boa. Eles infamaram a terra. Números capítulo 13, versículo 30. Você vai pegar o exemplo dos 12 espiões, que a Bíblia diz que eles condenaram a terra. E não só por isso que eles não tomaram posse, mas pela visão que eles criaram diante deles mesmos. E a Bíblia diz que eles disseram assim, olha, aos nossos olhos nós víamos gigantes, e aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos diante deles. Então na verdade eles criaram uma visão. Deixa eu te dizer uma coisa, a visão da qual você cria sobre aquilo que você ainda não tem, define se você continuará só querendo ou possuindo. Porque o que leva você a compreender a vontade de Deus não é o que Ele pode fazer, mas é você experimentar daquilo que Ele já te deu. Deus não está procurando pessoas para dizerem o que viram. Deus está procurando pessoas para experimentar daquilo que Ele faz. Porque uma vez que você começa a crescer nisso, você começa a compreender que esses exemplos, como Jesus e Nicodemos em João 3,6, ele disse, é necessário que você nasça do Espírito. Então veja, olhar com os olhos do homem interior fará você perceber que tudo começa a partir do momento que você se conecta a um lugar que você não tem perca, você não tem dano, você não tem prejuízo, muito pelo contrário, você tem vitória, você tem abastança, você tem tudo o que você precisa. Por quê? Porque você está conectado a coisas que façam você compreender o que Deus quer fazer com você. E esse é o problema, que rompimento não chega, coisas não se manifestam, coisas não se multiplicam. Por quê? Porque os meus olhos estão fixos naquilo que eu estou vendo. Deixa eu te dar uma receita nessa noite. Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Os teus olhos precisam perceber que suas emoções não precisam de forças para saber que algo pode acontecer. Você precisa primeiro entender que você precisa crer nessas coisas.
E à medida que você crê, você começa a sair do ambiente das coisas comuns. À medida que você crê, você começa a sair do ambiente das coisas naturais. À medida que você crê, você começa a perceber as coisas das quais já se manifestaram. A Bíblia diz em 2 Pedro 1,3: seu divino poder nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e a piedade. O que você precisa já está em você. O que você precisa é começar a conhecer os lugares e ambientes dos quais você precisa se relacionar, para que coisas comecem a serem acessadas, a ponto de você perceber que você estava perdendo tempo a olhar com os teus olhos naturais. E sabe de uma coisa? À medida que você começa a olhar com os olhos da fé, você começa a entender por que Moisés saiu do Egito como quem olhava para o invisível. Hebreus 11:21. Você começa a ver em Hebreus 11:33 e 34, começa a dizer dos antigos, que apagaram o poder do fogo, disse isso, fecharam a boca dos leões. Por que tudo isso aconteceu? Porque eles estavam completamente com os olhos fixos em algo que não se via. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite você não está concorrendo com aquilo que você está passando. Você não está concorrendo com a dificuldade. Você não está concorrendo com a falta. Meu Deus do céu, você perdeu a oportunidade de dar amém. Você não está concorrendo com essas coisas que muitas vezes estão prendendo os teus olhos. O que nós precisamos fazer é começar a conhecer os lugares, os ambientes, que esses lugares farão com que você entenda que a abundância já se manifestou, que a graça de Deus, ela te leva ao conhecimento daquilo que Deus pode fazer. Então você recebe porque Ele é bom e te deu. Deixa eu te dizer, irmão, uma vez que você recebe essas coisas, você muda a ótica do lugar, você muda a ótica das coisas. Sabe por quê? Porque elas não serão maiores do que aquilo que se move em você. Elas não serão maiores da palavra que sai da tua boca. Elas não serão maiores à medida que você começar a conhecer o poder que sai de você. Você experimentará de coisas jamais vistas e vividas até hoje. Deus tem o mais para você. Deus tem um ambiente acima. Deus vai usar você para que quando você começar a liberar a palavra, você comece a conectar a sua visão a um lugar que você ainda não experimentou, mas que você está chamando para você. É por isso que a visão do homem interior, crescer no homem interior, é você perceber que direções não são feitas por decisões emotivas. Mas quando você começa a crescer nesse homem interior, você começa a ficar mais aguçado. Você começa a ficar mais atento. Lembra quando Deus disse a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, filho meu, atenta às minhas palavras, medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra tudo o que nele está escrito, só então você prosperará e seu caminho terá bom êxito. Essa palavra atentar, ela vem do termo chamado meletal, que significa cogitar consigo mesmo, se ver, falar consigo mesmo, meditar internamente. Essa palavra meletal no grego significa isso. Então, por que Deus disse, ouve o que eu estou te dizendo, medite nessas coisas, em outras palavras, veja essas coisas. Porque à medida que você vai colocando essas coisas para dentro de você, meu irmão, você para de perder de vista a visão que Deus construiu em você por causa da sua necessidade. Você para de perder de vista o propósito de Deus por conta dos problemas que você está passando. Você para de perder de vista as coisas que Deus te prometeu um dia através de palavras, mas que muitas vezes suas emoções estão dizendo para você, não vai chegar, não vai acontecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. À medida que você começa a manifestar o homem interior, você já não coloca mais os teus olhos nessas coisas, porque elas passam. Eu não sei se você lembra quando Jairo e Jesus estavam ali naquela carreata. Aquelas pessoas estavam ali. Muitas pessoas cercando Jesus, tocando Jesus. E quando Jesus termina o encontro dele com a mulher do fluxo de sangue, no versículo 35 de Marcos 5. A Bíblia diz que quando um dos principais da sinagoga chegou até ele e disse assim, olha, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha está morta. No versículo 36 ele diz, não fazendo caso de tais palavras, disse, não temas, só creia. Em outras palavras, ignore o que você está ouvindo, não crie imagem sobre essa situação.
O grande problema é que muitas vezes as pessoas começam a ter manifestações de coisas, não é porque o diabo se levantou contra ela, é porque elas deram vazão a uma visão e colocaram fixos os olhos em coisas que são passageiras. A fé precisa levar você a conhecer isso. A fé precisa entender, a fé precisa te levar a conhecer que, na verdade, a toda autoridade e poder é uma manifestação divina, que Deus ele usa você como um plano piloto para fazer coisas impossíveis. É por isso que em Provérbios 18, 20 e 21 dá o exemplo de duas coisas que falam. Do fruto da boca do homem, ele satisfaz o seu ventre. E ele diz no versículo 21, pois o poder sobre a vida e sobre a morte está na língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Irmão, você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. O que você precisa está tão perto de você, mas tão perto de você, que só está precisando de um comando para ele se manifestar. É por isso que quando você olha o texto em Gênesis, você encontra Agar no deserto com seu filho. E a Bíblia diz que eles estavam num sol tão forte que eles estavam prontos a morrer de sede. A Bíblia diz que quando o Senhor abriu os olhos de Agar, ela conseguiu ver a fonte. A Bíblia não diz que ele fez a fonte aparecer diante dela, mas fez com que os olhos delas enxergassem aquilo que já estava perto. O problema é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas secundárias, que nós estamos colocando elas à frente da nossa declaração. Meu irmão, você precisa entender algo nessa noite. À medida que você começa a conhecer o que te move, à medida que você começa a conhecer o poder que está em você, você jamais negociará a visão e a ocupação dos teus olhos. Ministério de Música, podem subir por gentileza? Se puder permanecer nesse ambiente mais quietinho, assim, mais tranquilinho por enquanto. Agora, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando você pega textos bíblicos, e você começa a colocar na balança de pessoas que tiveram sucesso, você vai perceber que na maioria dos casos, elas se comprometeram com coisas que elas não tinham conhecimento, mas tinham fé envolvida. Porque da última coisa que Deus vai precisar de você é da sua inteligência. Lembra de Gênesis 12? A Bíblia diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que te mostrarei. Ele disse o lugar? Não, ele disse vá. Porque à medida que você começa a ter noção daquilo que Deus te liberou como palavra, você começa a conhecer fases, você começa a conhecer lugares, você começa a tomar posse de coisas que para você não eram conhecidas, mas faziam parte do seu destino. O que você precisa entender, irmão, que você será, de fato, consequência daquilo que você declara. Você também terá, de fato, tudo aquilo que você está estabelecendo como visão e prioridade da sua declaração. Porque a coisa para a qual você mais ora, é para a qual você terá mais fé. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. À medida que você começa a se envolver e se manifestar com as coisas do homem interior, você começa a descobrir coisas que você estava achando que Deus está se manifestando naquele momento. Não. A Bíblia diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, o qual não muda. E se você parar para pensar, se a Bíblia diz que ele não muda, ele nunca deixou de se manifestar, é você que não teve os olhos abertos para conhecer as manifestações. Então, se a Bíblia diz que ele não muda, ele está sempre fazendo as mesmas coisas. Ele está curando, ele está prosperando, ele está multiplicando, ele está enriquecendo. Meu irmão, entenda isso, ele está fazendo o tempo todo essas coisas.
Mas à medida que eu vou crescendo no homem interior, eu vou me colocando, eu vou me adequando a uma sintonia da qual Ele já está fazendo tudo o que você precisa, Ele já tem tudo o que você precisa. Mas à medida que você vai crescendo no homem interior, você vai entrando nessa sintonia, você vai entrando nessa circunferência, e sabe o que vai acontecer? Você começa a provar de coisas que Ele já estava fazendo, que já existia nele. Não é uma coisa que você vai descobrir, não, é uma coisa que vai se manifestar a partir do momento que você começa a entrar nessa manifestação. Você começa a colocar os teus olhos nas coisas que não se veem. É como o exemplo de Eliseu e Geazi. Lá em 2 Reis, quando você olha em 2 Reis capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que Geazi sai pela manhã e ele dá de cara com um exército querendo tomar Israel. E aí a Bíblia diz que ele saiu cedo. Olha o que diz: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus tinha saído. Eu estou falando da versão que eu já tinha aqui decorado. Eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado aquela cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Próximo versículo. Olha o que ele diz: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quantos tinham com ele? Ninguém, só os dois. Mas havia um exército lá de fora. Olha o que ele disse: então respondeu, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte. Ele viu que havia um monte de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Veja, quando você considera só o que você vê, você começa a ficar desapercebido daquilo que se move em você. Porque você começa a apostar naquilo que você sabe e naquilo que você está vendo. Mas à medida que você começa a crescer nesse homem interior, você percebe que o seu relacionamento, ele não depende das condições das quais você está envolvido. É por isso que a vida no Espírito, ela leva você a uma conduta que faz muitas vezes você calar a boca das suas emoções uma vez que elas querem te parar. Porque nem sempre suas emoções serão coniventes com a tua visão. Elas dirão para você: você não pode. Elas dirão para você: você não vai conseguir. Elas dirão para você: não vai acontecer. É por isso que ela precisa ser renovada, porque à medida que ela passa a ser renovada pela palavra, como está em Romanos 12:2, você começa a perceber que a sua mente precisava de um tempero, que começa a fazer você colocar os teus olhos num lugar de avanço, numa outra fase, e em lugares que se manifestam lá em cima para trazer para cá para baixo. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 28:18, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você precisa para se manifestar aqui não vem daqui, vem do que você carrega. Mas tudo aquilo que você carrega pode trazer para você sobre aquilo que você precisa. O que você precisa entender é que já existe um acesso sobre você, e esse acesso se chama a bênção de Deus. Você já tem acesso às coisas que você precisa, você já tem acesso às coisas abundantes, você já tem acesso a todas as coisas que estão diante do plano de Deus para você. Mas o que então eu preciso para que isso se manifeste? Eu preciso olhar com os olhos do homem interior. Porque quando você começa a colocar os teus olhos diante do homem interior, você descobre que na verdade Deus está fazendo coisas, mas que precisam se manifestar através da sua crença, precisam se manifestar através da sua postura, precisam se manifestar através da sua atitude. Deixa eu te dizer uma coisa, olhar para aquilo que não se vê é uma decisão que você toma, mesmo que você contrarie a sua própria vontade. Mas quando você olha biblicamente falando, você percebe que todos aqueles que andaram pela fé e não pela vista, conseguiram acessar coisa que os olhos de outros se espantaram, mas para eles não era mais novidade. Foi por isso que Caleb, lá em Números 14, no versículo 9 em diante, ele começou a se indignar. Ele disse: não, 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 não.
Olha, ele disse: não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Veja, eles começam a contrariar aquilo que aqueles 10 homens disseram. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo só por aquilo que eles estavam vendo. Próximo versículo, olha o que diz: apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem eles, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Veja, preste atenção numa coisa, eu vou encerrar com isso, nós vamos orar. Eles criaram uma visão sobre os gigantes. Nem foram os gigantes que olharam para eles com uma visão, foram eles que se viram diante dos gigantes. Sabe qual que é o grande problema? É que quando a sua fé se torna inoperante, seus olhos vão cogitar qualquer coisa. Tudo que os seus olhos veem, eles começaram a cogitar. Sabe por quê? Porque eles vão considerar. Porque à medida que você começa a despencar a sua fé, você perde a perspectiva de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Paulo ele classifica isso como uma mentalidade da carne. Isso em Romanos capítulo 8, versículo 7. Ele diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus e nem pode fazê-lo. O grande problema não é o seu adversário nem suas condições, mas é como você coloca os teus pensamentos e os teus olhos em relação àquilo que você está tomando como meta. Então, quando você começa a criar uma mentalidade do Espírito, você começa a perceber por que Nicodemos disse para Jesus: ninguém pode fazer os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Você percebe o que Jesus disse para Filipe lá em João 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Filipe então, olha o que disse Filipe, versículo 7, por favor. Disse Filipe, ele diz Jesus ainda: se vós tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai, que desde agora o conheceis e o tendes visto. Próximo versículo, replicou Filipe: mostra-nos o Pai, que já nos basta. Próximo versículo, olha o que ele diz: então disse Jesus a Filipe: há tanto tempo estou com você, você ainda pede para ver Deus? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Outro exemplo, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Olha o que diz aí na tela. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como algo visível ou aparente. Olha o que ele diz: nem dirão eis eu aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O problema é que a minha ótica humana, ela, a única coisa que consegue mexer é com as suas emoções, mas nunca com as manifestações do Espírito. Porque enquanto nós ficarmos com os nossos olhos fixos naquilo que se vê, a Bíblia diz que você vai cogitar, que você vai fixar, você vai reparar e você vai considerar. Sabe o que vai acontecer? Aquilo se tornará a sua crença. É por isso que muitas pessoas estão parando no meio do caminho, porque elas estão considerando o que estão sentindo e vendo. Você pode ficar em pé, por favor? Sabe, queridos, nessa noite, nós precisamos de fato sermos movidos pela atuação dos nossos olhos espirituais. Porque diante de cada uma dessas bases bíblicas, nós entendemos que homens não conseguiram perceber a vontade de Deus, muitas vezes porque estavam cogitando aquilo que sabiam. E você não pode cogitar aquilo só que você sabe. O que você sabe é muito bom, mas a expectativa e a perspectiva que você cria sobre o que você sabe pode dobrar a influência e a manifestação daquilo que você espera. É por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. Quando coisas começam a se manifestar, elas acham que é loucura. Sabe por quê? Porque são discernidas espiritualmente. E você precisa viver discernindo
espiritualmente. Porque à medida que você vai trazendo a renovação da palavra para a sua mente começa a cogitar as coisas não como ela sabe, e sim como você crê. Você começa a acabar com a influência da limitação, você começa a acabar com a influência da crença errada, você começa a acabar com a influência das coisas comuns. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque tudo pode começar por um pensamento, você vai captar as coisas. É por isso que Paulo disse em Romanos 10:17, consequentemente a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, vai começar pelo seu intelecto, mas o seu intelecto é a base do comando motor que vai dar reações para você no seu corpo. Mas à medida que a palavra de Deus ela começa a suprimir as suas debilidades emocionais, você começa a andar por fé, porque você já não vai mais viver por aquilo que você está sentindo. Você começa a dar passos que você começa a colocar os teus olhos numa outra fase, e nem sempre suas emoções vão concordar com o que você está fazendo. Por quê? Porque as reações que você está tomando naquele momento em que nada te favorece, não vai mexer com o seu destino. Sabe por quê? Porque ainda que você veja ou você sinta, você ainda vai continuar olhando, você ainda vai continuar caminhando, você ainda vai continuar avançando, você ainda estará indo adiante. Sabe por quê? Porque não é o que você está ouvindo e vendo natural que pode mexer com a ação que você tenha no espírito. Mas é aquilo que você tem no teu espírito que vai mexer com as coisas naturais. Por isso que a Bíblia diz que as coisas que são aparentes não foram feitas daquilo que é vista. Hebreus 11:3. Por quê? Porque a palavra ela tem essa condição de conseguir confundir a lógica das coisas. E sabe de uma coisa? Uma vez que você começa a andar debaixo da influência dessa palavra, você não torna mais o seu mundo influente para coisas que possam neutralizar a tua fé. Eu quero te dizer uma coisa, se algo não está acontecendo, não se preocupe, não é esse o lugar da tua visão. Eu vou tentar de novo, se algo não estiver acontecendo, não se preocupe, não é esse o lugar da tua visão. O lugar da tua visão é a perspectiva que você cria sobre aquilo que você crê. E à medida que você começa a crer em coisas que as pessoas estão duvidando que possam acontecer, você está começando a desenvolver a habilidade de ser conduzido por coisas que não comprometem o seu estado emocional. É hora de avanço, é hora de crescimento, é hora de vivermos um tempo onde o acesso das coisas de Deus, elas não serão compreendidas muitas vezes pelas pessoas que estão ao seu redor. Eles não vão entender por que você está tomando certa atitude, eles não vão compreender por que você está orando tanto, eles não vão compreender por que você está vivendo debaixo dessa influência da palavra, eles não vão entender até certo ponto, mas à medida que você começar a andar em relação àquilo que a Bíblia diz, eles começarão a ver fora de você as coisas das quais você estava gerando, e eles não estavam entendendo por que você estava naquela posição. É tempo de crescer, é tempo de avançar. Minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, você de branco aqui, faça assim para mim, isso, você mesmo. Eu quero te dizer uma coisa, é tempo de crescer, romper, é tempo de crescer e romper, é tempo de crescer e romper. Eu estou vendo uma palavra em cima de você escrito empreendedora. E eu vou te dizer uma coisa, se prepare, Deus está soprando você para um tempo onde você verá que as suas condições elas começarão a tomar um novo rumo, você começará a provar de coisas que você tem confessado de 8 meses para cá. Sabe de uma coisa? Fazem 8 meses que você começou a criar expectativas para novos negócios, para novas coisas. E eu quero te dizer algo nessa noite, se prepare, porque o Senhor começará a soprar de uma forma muito clara, e você começará a ver o favor de Deus, a mão de Deus sobre você, e você terá certeza, a hora de começar, a hora de dar início. Fazem 8 meses atrás que você disse: Senhor, eu preciso migrar. E eu vou te dizer, está na hora.
Está na hora, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Deus vai multiplicar, Deus está te favorecendo para esse tempo. Você precisa agarrar isso, e eu vou te dizer, à medida que você agarrar com o impulso do homem interior, pela fé, você entenderá que na verdade o destino para o qual Deus está estabelecendo para você é para levar você para uma outra realidade. Eu vou te dizer uma coisa, há mais ou menos 19 dias atrás você estava dizendo ao Senhor: Pai, eu preciso ir para uma nova realidade. E no momento que você estava orando, havia um desejo dentro de você de dizer: Senhor, eu vou crescer demais, eu vou crescer demais, eu vou crescer demais. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você vai expandir de forma clara. A unção vai te tocar em onde você está aí agora. Unção, toca ela aí agora. Agora. Agora, vai uma mulher perto dela lá, porque a unção vai tocar ela de forma poderosa. Agora, em nome de Jesus, receba aí onde você está agora o toque poderoso da unção do Espírito sobre você nessa noite. Deus está nos levando para um outro nível, onde nós vamos começar a nos mover de forma mais tranquila, de uma forma mais clara. Nós não teremos dúvida do que vai acontecer à medida que os teus olhos do homem interior começar a visitar lugares. A unção está muito forte aqui. Podem continuar assim, louvor, por favor. A unção está muito forte aqui. A unção está muito forte, Sabe de uma coisa? Pessoas aqui começarão a contemplar coisas que começarão a se manifestar por conta das suas declarações. Se preparem para viver um novo. Se preparem para começar a se conectar com coisas que a sua capacidade não teria condições de te dar. Mas se prepare, porque há um favor de Deus sendo soprado sobre a tua vida aqui nessa noite. Há um favor de Deus que está levando você a começar a viver uma nova fase, uma nova estação está vindo diante de você. Se prepare, coisas extraordinárias estão a caminho. Ei, o seu destino não será mais o mesmo. Você vai entrar numa nova fase. Deus vai soprar você para lá e você começará a tocar em coisas que você ainda não tocou nesse tempo todo.